Mudando de assunto, chegou a hora de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia Paraíba com o nosso colunista Paulo Souto. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está, Carla? Tudo jóia. Muitas perguntas, né? Sempre muitas dúvidas sobre essa situação. Então a gente vai logo para a primeira pergunta de hoje da Deise Babu. A partir de quando o tempo da licença maternidade é contado? Carla, 28 dias antes do parto, a mãe já pode requerer a licença maternidade. Quando ela não requer, é a partir da data que ela requer junto ao INSS. Ela pode, 28 dias antes, ela pode requerer. Então, esses a 28 criança dias nasceu, antes já está contando nos 4 meses. Não, se ela requerer. Sim, se ela requerer antes, ela vai começar a contar. Ela sai antes. Se ela trabalha até ter a criança, o prazo vai ser do nascimento da criança para frente. Mesmo que ela requeira uma semana depois, a data retroage à data do nascimento da criança. Então, ok. É do afastamento do trabalho ou do nascimento da criança. Ok. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Depois da Lei Complementar número 150/2015, a categoria das empregadas domésticas vai ter direito ao PIS/PASEP? A Lígia Vanderlei Moreira que pergunta. Não, Carla. Muita gente acha que, como houve a extensão de vários direitos à categoria dos empregados domésticos, o PIS/PASEP é só para quem trabalha em empresa, para pessoa jurídica. Então explica para a gente o que é o PIS, para que ele serve, como é que ele funciona. Olha, o PIS é um pagamento que se faz, muita gente chamava o PIS, ou chama hoje, como 14º salário. Se você tiver trabalhado um determinado período no ano, se você tem mais de que 5 anos de trabalho, aí você vai ter direito ao abono anual, que equivale hoje a um salário mínimo. Mas hoje ele é proporcional ao tempo de serviço que você trabalhou. Antes bastava você ter trabalhado 30 dias e ter os 5 anos, você teria direito ao abono anual, a esse 14º salário. Sim. Mas hoje você tem que trabalhar os 12 meses para ter o valor integral. Então, mas só para quem trabalha para pessoa jurídica. Para empresa. E tem que ter mais de 5 anos cadastrado no PIS. E tem que ter trabalhado 12 meses no ano anterior para ter direito a um abono anual integral, no valor de um salário mínimo. Ok, próxima pergunta. Fui demitido há 6 meses e o meu patrão não deu baixa na minha carteira sob a alegação que não tem como me pagar. O que eu devo fazer é uma Anchieta de Patos. O Anchieta está tendo prejuízo grande. Primeiro, ele não está recebendo seguro-desemprego, que ele poderia ter direito. Ele não sacou o FGTS por culpa do patrão. Ele deve entrar com uma reclamação trabalhista na vara do trabalho de Patos, para requerer a rescisão do contrato. Ele entra com a rescisão indireta. Sim. Ou seja, ele para todos os efeitos, ele não é uma pessoa demitida. Ele tem que rescindir o contrato na Justiça do Trabalho. Mas aí o patrão fala que não tem dinheiro. O que faz? A Justiça tem como averiguar se ele tem dinheiro ou não. Então, tá isso certo. Aí não tem problema. Uma empresa que alega isso, a Justiça do Trabalho tem como averiguar. Não se preocupe que a Justiça sabe onde vai buscar o dinheiro, se houver. Então, vamos lá. Bom, sempre que a gente convida o Paulo Souto aqui para tirar dúvidas aqui no estúdio, muitas estão relacionadas a casos como esse aí de demissão. Olha só, no ano passado foram registrados mais de 48 mil processos na primeira e na segunda instâncias da Justiça do Trabalho aqui na Paraíba. Para entender melhor o andamento dessas ações, a gente resolveu conversar com o juiz do trabalho. Quem está lá ao vivo é o repórter Herbert Araújo. Bom dia, Herbert. Olá, Carla. Bom dia a todos. Pois é, mais de 48 mil processos na Justiça do Trabalho em 2015, foram mais de 49 mil em 2014. Claro que isso significa trabalho para os juízes, que têm que decidir aí quem é que está certo, quem é que está errado nesses conflitos. A gente está aqui ao lado do juiz do trabalho, André Machado. Com relação aos direitos dos trabalhadores, no momento em que o cidadão é demitido, quais são os direitos que ele tem? Bom dia. Bom dia, Herbert. Veja bem, quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele tem direito às verbas que nós chamamos de verbas rescisórias. Ou seja, ele tem direito ao aviso prévio. Se ele não trabalhou no período do aviso prévio, ele tem direito a ser indenizado desse aviso prévio. Também terá direito a receber as férias e o 13º salário daquele ano de exercício em que houve a demissão. E também, se houver algumas férias vencidas, ele tem que receber nesse momento também. Ele também vai ter direito à liberação do fundo de garantia que está recolhido à sua conta vinculada. E se preencher os requisitos da lei, ele também vai receber as parcelas do seguro-desemprego. Então, tudo isso é o que o empregado tem direito a receber em caso de dispensa sem justa causa, ou seja, quando não parte dele a iniciativa da ruptura do contrato.
é uma situação diversa daquela que, quando ele próprio toma a iniciativa, em que, por exemplo, ele não teria direito a ir ao aviso prévio, ao FGTS, a liberação do FGTS. Além disso, quando ele é dispensado, ele tem direito a uma multa de 40% sobre o FGTS. Então, quando ele pede demissão, ele perde alguns direitos, porque parte dele é a iniciativa, então não há essa contrapartida do empregador no pagamento dessas verbas. Agora, no momento em que algum desses itens não é cumprido, isso vem acabar aqui na Justiça do Trabalho. O que é que mais causa esse tipo de ação? Quais são as principais reclamações que chegam aqui? Veja só, alguns títulos geralmente não são pagos, são os que são mais presentes nas reclamações, né? Nós observamos, por exemplo, que as horas extras são sempre postuladas em juízo. Há uma dificuldade do empregado de negociar isso com o empregador. Então, eu diria que a grande maioria dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, eles contêm pedidos de pagamento de horas extras, porque não foram pagas ao longo do contrato e também no momento da rescisão, que poderia haver esse acerto entre empregado e empregador. Não houve uma negociação, a negociação não prosperou, né? O sindicato não logrou êxito nessa negociação e muitas vezes isso esbarra aqui na Justiça do Trabalho. Há também o pagamento das próprias verbas rescisórias, essas que eu citei. Muitas vezes os empregados são dispensados e, por uma razão ou por outra, não recebem essas verbas rescisórias, não recebem a liberação do FGTS, as parcelas do seguro-desemprego, porque não houve a liberação da documentação necessária para o processamento do benefício. Então, esses pedidos de verbas rescisórias são muito recorrentes na Justiça do Trabalho. Mas também, hoje em dia, digamos assim, as matérias têm ficado mais complexas, as relações de trabalho têm ficado mais complexas. E há pedidos que também são muito recorrentes, como indenizações por danos morais. Ok, muito obrigado. Pois é, muita coisa que chega aqui no tribunal para o pessoal aqui da Justiça resolver. Essas relações de trabalho geralmente são conflituosas, né? Pois é, Bert, obrigado. O ideal seria que não precisasse chegar até lá, né? Que resolvessem juntos. Agora são 6h37, Paulo Souto já está aqui de volta para a gente continuar com aquele nosso bate-papo de terça-feira. Você já sabe, é sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Vamos responder mais algumas perguntas então, Paulo? Vamos lá. Vamos ver, o Jorge Teodoro, quais os critérios para se aposentar junto ao INSS na fórmula 8595? O critério principal é a carência. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição. Aí quando somar a sua idade tem que dar 85. E o homem ter 35 anos de contribuição. Somando a sua idade, 95. Ou seja, resumindo, o homem tem que ter 60 anos, 35 anos de contribuição para entrar nessa nova regra. E a mulher tem que ter 55 e 30 anos de contribuição para entrar nas 85. Aí lembre-se, não significa que a aposentadoria vai ter um valor integral. Sim. Significa que ela não entra, neste cálculo, não entra o fator previdenciário, uma fórmula que reduz bastante a aposentadoria. Então, se eu tiver 30 anos de contribuição, mas ainda não tiver os 55 de idade, não me aposento, mesmo que eu tenha mais. Mesmo que você tenha mais. Se você tiver 60 anos de idade e não tiver os 30 de contribuição, você também não fecha. Não fecha. Não fecha. Então, tem que ter, a carência é 30 e 35. Não tem outra saída. Próxima, como funciona a aposentadoria por idade para o homem e para a mulher, a Dani Paulino? O homem, ele tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. É a carência mínima para ele se aposentar por idade. E a mulher ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Agora, quem se aposenta por idade nestas condições, geralmente recebe o valor de um salário mínimo. Geralmente. Ok. Próxima pergunta. Minha mãe tem 59 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quando ela completar 60 anos, vai poder se aposentar? O Eduardo Monteiro pergunta. A mãe dele vai precisar de ser enquadrada. No caso, ela vai completar 60 anos, já cumpriu a carência de 17 anos. Ou seja, o presente aniversário dela, quando ela completar 60 anos, vai ser sua aposentadoria. Mas aí, porque ela cumpriu a carência de 15 anos. Ela se aposenta por idade, provavelmente ela recebe um salário mínimo. Um salário mínimo, provavelmente. Ok. Bom, muita gente não sabe fazer esse cálculo aí da aposentadoria, é um drama danado. E como é definido o valor da aposentadoria? A gente preparou uma reportagem para explicar bem direitinho para o pessoal de casa como que isso é feito. Vamos ver então. Tá difícil encontrar alguém nas ruas que saiba direitinho como calcular a aposentadoria.
Eu sei mais ou menos o básico. Quando a gente trabalha de carteira assinada, aí vai lá, né? Depositando lá o FGTS. E quando chegar aquele tempo, ou aquele tempo de você se aposentar, aí já tá tudo pago. Caso não faça isso, aí complica. Não. Tem nem ideia? Nem ideia. Prefiro nem ter, né? Pra não sofrer mais. Certo mesmo é que para se aposentar é preciso trabalhar muito e contribuir muito também com a Previdência Social. Mais de 30 anos, tá muito longe. No Brasil, infelizmente, é assim. Aposentadoria é sinônimo de quebra-cabeças. E haja neurônios, viu, para entender tantas regras. Na prática, a conta é essa. Preste atenção. A Previdência pega os seus salários dos últimos 20 anos. Depois, separa os 200 mais altos e faz uma média, uma análise. Tá aí o que você vai receber quando se aposentar. E quase sempre o chato é que esse valor dá abaixo do piso. É por isso que o porteiro Clécio está preocupado. Ele tem 31 anos, 6 de carteira assinada, serviu mais 5 anos ao Exército e recentemente abriu a empresa. Quer agora começar a pagar uma previdência privada, de tanto ouvir falar que a aposentadoria dele vai ser assim, ó, bem baixinha. Você quer melhorar essa renda para ter um teto, uma aposentadoria maior? Aposentadoria maior para ter um conforto melhor, né? Porque a nossa inflação tá um absurdo. Pois é. Bom, e a gente preparou também uma arte para falar do valor do benefício previdenciário. Vamos ver aí? Explica para a gente esse aumento. Até 31 de dezembro de 2015, qualquer benefício previdenciário não podia ultrapassar esse valor, que nós chamamos o teto, R$ 4.663. A partir de 1º de janeiro de 2016, o teto é esse. Ninguém pode perceber, junto ao INSS, nenhum benefício superior a este valor. Ainda que a minha contribuição seja sobre um valor maior que Se você tem um salário de R$50 mil, você só pode contribuir sobre esse valor, não contribui sobre os 50. O teto é esse, o cálculo é feito sobre esse valor. Você contribui sobre 5.189. Se o seu salário for superior a isso aí, a contribuição tem que ser limitada a este valor. Então já está valendo, foi a partir de 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2016. Agora, eu queria que um aposentado no Brasil mostrasse um extrato que ele recebe isso aqui. É difícil. Pois é, por que essas contas não fecham? Por causa do cálculo. O INSS do fator separa. Previdenciário. Muitas vezes é o fator previdenciário, dependendo da idade como ele se aposentou, e o cálculo. O INSS pega as 200 últimas contribuições e faz uma média. Ela pega os 80 maiores valores de contribuição, faz uma média. Quando ela calcula, não chega a esse valor. Por quê? Porque em 2004, o teto tinha um valor bem baixo. Sim. Aí depois de 2004 ele aumentou. Então, quando faz a média, aí vem essa diferença. Não chega a esse valor. Chega próximo, mas o teto é muito difícil. É complicado. Bom, ainda tem mais uma pergunta para a gente encerrar o Eu Quero Saber de hoje. O Luciano Andrade Carneiro, ele pergunta, posso me aposentar proporcionalmente com 57 anos de idade e 31 anos de contribuição? Carla, tanto o homem como a mulher podem se aposentar proporcional. O homem com 53 anos e a mulher com 48. Mas como é feito este cálculo? Aí já é uma nova forma. Sim. Em dezembro de 1998, houve a reforma. Então, ele tem que pegar um exemplo. Vamos ver o tempo que faltava para ele completar 30 anos, o caso de Luciano. Ele tinha 20 anos, faltava 10 anos para ele completar os 30. Sim. Ele tem que pagar um pedágio de 40% do que faltava. Ou seja, se faltava 10 anos, ele tem que ter os 10 anos de tempo de serviço mais 4 de pedágio. Então, já tem que fazer esse planejamento, né? Tem que fazer isso. Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Até semana que vem, viu? Se Deus quiser.